Bom dia, amigos da Litoral, amigos do Jornal Litoral. No programa de hoje nós vamos conversar com o bispo diocesano de Tubarão, Dom Adilson Pedro Buzin. O Dom Adilson é gaúcho de Sarandi, mas é o melhor estilo Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa dizia, minha terra é o local onde eu deito minha cabeça, é onde eu deito no travesseiro. E a partir de agora, então, o Dom Adilson Pedro Buzin também é tubaronense, é o 7º bispo da Diocese de Tubarão, já deu para se ambientar, já pegou uma diocese enxutinha e vai dar tudo certo, né? Dom Adilson, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia, Rádio Litoral, e bom dia, povo que nos escuta. Desejo a paz e o bem. Chegando aqui em Tubarão, eu posso dizer que já me sinto em casa no sentido da acolhida. E bem recordavas também na frase, eu até aproveito já para recordar no sentido da migração, São João Batista Scalabrini, um bispo fundador que foi canonizado ano passado, ele dizia que para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Parafraseando também, ou seja, aonde nós estamos é o nosso mundo, é o nosso chão, é a nossa gente também. Mas já está ambientado, Dom Adilson? Olha, Danilo, a ambientação, como é que em espanhol se diz que há que pagar direito de piso? Ou seja, eu tenho que, aos pouquinhos, evidente que eu posso já dizer assim, me sinto em casa, inclusive geograficamente, é uma diocese que eu já posso, na pergunta da avaliação, já me encontro bastante ambientado até na geografia, porque já visitei algumas regiões, algumas paróquias, algumas, aqui a gente chama comarcas, então estou me ambientando geograficamente e depois com as pessoas, eu posso dizer assim com toda franqueza, claro que eu tenho que conhecer todas as pessoas, as lideranças, assim por diante, inclusive os sacerdotes, que na grande maioria, sim, já posso dizer que os conheço, mas me senti em casa, acolhido desde o primeiro dia, isso posso dizer com toda franqueza, assim, me sinto bem humanamente falando, e enviado pelo Senhor, aí sim, aí eu vou ter que ir devagarinho, dando os primeiros passos e escutando também as pessoas, os sacerdotes, enfim. Aos pouquinhos eu vou assumindo essa realidade humana e também geográfica aos poucos. O senhor já impôs o seu ritmo de trabalho, já estruturou a casa como o senhor gostaria ou ainda está taxiando? Não, a questão da casa, eu fico até lisonjeado, a casa do bispo, aqui dizem, né? É tão espaçosa e tão bem acolhedora e tão grande, né? E bem arrumada, inclusive, sim, estão nos últimos detalhes, porque ela necessitava de alguma reforma, eu sei que foram trocadas, inclusive, muitas portas por causa dos cupins, né? E a Cúria já tem um espaço, ou seja, nesse aspecto, para nós, ao menos aonde a gente chega, já se sente em casa, porque a igreja ela é grande, aonde a gente vai como destinação missionária, a gente já chega e já vai caminhando, isso sim. Dom Adilson Buzin, o senhor já fez alguma alteração na estrutura administrativa da Cúria Diocesana? Não, nesse aspecto não, Danilo. Pelo seguinte, seria muita pretensão minha. É diferente, às vezes, de um governo, né? Certo. Porque, às vezes, por exemplo, o governo, pegamos em nível nacional e até estadual, que são máquinas maiores, o governo sempre vai ter uma equipe, ele foi eleito, ele vai ter que levar uma equipe, enfim, os ministros ou os secretários. No caso nosso, tem muita coisa que favorece, e que depois a gente vai ter que, por exemplo, algumas dificuldades já encontradas, eu vou ter que ver com as pessoas adequadas, as pessoas mais adentradas naquelas realidades que eu encontre, para eles poderem também dar o aconselhamento. Mas a equipe inicial, ela continua, por exemplo, inclusive pelo direito canônico, né? Quando o padre Lino era administrador até o dia da minha posse, ele tinha o Colégio de Consultores, que é um grupo de padres mais próximos que analisam as situações, a parte pastoral, enfim. Eles conduziram a diocese, ou seja, e eu peguei também a gente poderia dizer assim, o barco andando, mas agora é evidente que aos pouquinhos eu vou ter que conhecer as pessoas e lá para as tantas, sim, inclusive é do meu dever
algumas equipes renová-las, mas outras equipes elas continuam caminhando. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos já a reunião do Conselho de Formação. É aquele conselho que o bispo chegando conversa com eles e continua a caminhada. Acho que isso, nesse ponto, é muito importante e bom para nós também. Dom Adilson, o senhor já identificou, deu tempo de identificar as prioridades da Diocese de Tubarão hoje? O que eu posso dizer, Danilo, que ela tem um bom caminho, isso eu escutava também de fora. A Diocese tem um bom caminho no sentido pastoral, inclusive o novo plano pastoral, o Padre Lino, com repetidas vezes, disse, só está esperando a assinatura do novo bispo, né? Então, esse trabalho é bom, porque é claro que daí o que o novo bispo tem que fazer? Ler esse plano, se por acaso ele tem alguma observação, se ele quer um rumo um pouco diferente agora, mas eu já dei uma olhada, eu creio que o caminho traçado é muito bom. E depois algumas, assim, quando você diz que prioridades, eu já dizia na primeira entrevista, não vem só desta realidade. Eu posso dizer que, assim, o que eu encontrei aqui, pessoas, eu digo pelo que eu frequento aqui na Catedral, que é uma das paróquias, né? As pessoas, muitos grupos se reúnem à noite e tal, eu já passei muitas dessas dimensões pastorais. Agora, como prioridade, eu dizia lá no começo, as vocações, o trabalho vocacional, não digo só o menino que tem que entrar, não, o trabalho vocacional, as famílias, os jovens, os adolescentes. E depois, evidentemente, na pontuação assim dos seminários, da vida religiosa. Essa é uma das prioridades. A outra prioridade é manter esse caminho com tantas pastorais já bem estruturadas. Algumas por exemplo, eu já posso dizer que eu vou investir, porque ela foi enfraquecida. Por exemplo, a pastoral carcerária, que é uma pastoral difícil em onde eu passei. Né? Por quê? Porque é uma pastoral difícil, a pastoral carcerária, até pela crítica, às vezes as pessoas dizem, mas essas pessoas merecem ter uma pastoral. Não, nós visitamos, não somos juízes, não somos os agentes da penitenciária, não. Nós vamos para estender uma mão misericordiosa de Deus àquelas pessoas que erraram na vida, por exemplo. Então, é uma das pastorais que eu sei que eu tenho que acarinhar, né, e acariciar, e depois também eu vou incentivar para nós formarmos, melhor dito, uma equipe, por exemplo. E outras também. E outras eu vou dar continuidade. Outra coisa, o senhor é oriundo do Rio Grande do Sul, da cidade de Sarandi. O senhor toma chimarrão, Dom Adilson? Tomo chimarrão. E, inclusive, encontrei um grande parceiro, o Padre Lino, de manhã. Até agora... Sim, eu tive a felicidade só de uma manhã me levantar antes dele, né? Senão, quando eu desço, a gente... porque eu faço uma oração de manhã, quando eu faço uma oração e a gente desce, toma um chimarrão, depois faço uma pequena meditação da palavra de Deus na capela. Então, esse intervalo ali no meio, a gente senta para matear, como diz o gaúcho, de manhã, que é uma maneira também, ali já é como eu me criei assim. Fraternizando. Isso, meus avós eram italianos, meus bisavós. Os meus avós não tomavam chimarrão. O meu pai e a minha mãe, muitos problemas da família, a gente escutava de manhã cedo, eles tomando chimarrão, colocavam as coisas dos filhos, né, que nós somos 9 filhos, 9 irmãos, e então é um aspecto também da escrita em ordem. Isto, da fraternidade, da partilha familiar, das coisas menos boas, das coisas de preocupação e das coisas também boas, da vida do dia a dia. É como a tradição do gaúcho de matear o peão e o patrão junto para dizer como levar adiante a lida da vida. Eu acho que isso faz sentido, sim. Outra coisa, Dom Adilson, o seu estilo de trabalho, ele é centralizador ou o senhor trabalha delegando poderes? Agora, Danilo, para fazer essa pergunta, eu me considero assim, organizado no sentido das instâncias. Certo. E o que eu posso dizer, eu não sei se eu posso já dizer, se de repente eu disser assim, não, eu sou muito democrático, muito aberto, e lá para Santos, não, mas Dom Adilson... Já vi que era o meio termo. Não, o que eu posso dizer? Eu gosto de nos organizarmos nas instituições, porque eu já trabalhei também como provincial, né? A gente tem essas instâncias. A gente organizar e depois, sim, na delegação das funções, o princípio de subsidiariedade, ou seja,
É aquele princípio que nos diz assim, se é da tua competência, tu tens que levar adiante. Depois, claro, compete... O senhor é cobrador, então, em outras palavras. É, exatamente. Gosta da coisa perfeita. De certa forma, assim, para poder dar conta, ou seja, você é responsável do setor dos ministros da Sagrada Comunhão, por exemplo, ou você é encarregado da formação dos seminários. E, claro, eu vou confiar naquela pessoa e, evidentemente, como bispo, eu tenho que também olhar se as coisas andam bem e tal. Mas, assim, esse princípio de dizer é da tua competência, assim como o núncio colocou Dom Adilson à frente da Diocese de Tubarão e é da minha competência de subsidiariedade fazer bem esse papel, assim também eu creio que nesse aspecto, com a graça de Deus sempre, porque tem um salmo da Bíblia que diz assim, se o Senhor não construir a cidade, em vão trabalham os construtores. Então, Deus também, a sua graça que nos conduz ao seu Espírito. Dom Adilson, a Igreja Católica costuma fazer uma alternância nas suas paróquias. Isto aconteceu até há bem pouco tempo aqui no Bispado de Tubarão. O senhor tem já algum plano nessa direção ou não há previsão de alteração quanto às paróquias da região aqui de Tubarão? Eu sei que tem, assim, nos últimos tempos foi fundada uma das paróquias, me parece que é São Martinho, a última, se não me falha a memória. Martinho. Essa é uma dimensão de governo, ou seja, aonde, por exemplo, agora nós estamos tendo a rede de 4G para 5G. Tem muitos lugares que não está coberta. Certo. E aí as companhias vão até preencher aqueles vácuos. Comparando, a minha atenção, o meu olhar e o meu ouvido tem que também estar numa linha assim. Uma realidade, por exemplo, o Tubarão se estende para um lado, um bairro que cresce, e lá não tem uma capela, ao menos, ou então não tem uma igreja. Eu tenho que, juntamente com o Conselho Pastoral, com o Conselho Presbiteral, com o Colégio de Consultores, enfim, com aqueles que estão ao meu lado, a gente se interessar por aquilo e aonde Deus nos pede a missão. Depois tem as alternâncias do sentido dos padres, né? Certo. Que mudam. O pessoal, chegou o bispo novo, já trocou padre. Não sei. Alguns pedem já. Eu já tenho um pedido, né? Sim, porque às vezes... Aproveitar a mudança de governo. Porque às vezes a pessoa, ou ela está tempo aí, ela mesma diz, olha, o meu cargo está à disposição e tal. Assim, a todos os efeitos, quando o bispo assume, todo mundo tem o cargo à disposição. Mas, assim, a gente é muito prudente no sentido de preservar aquela caminhada daquela paróquia, ou então corrigir alguma coisa, ou aquela pessoa, o padre que está à frente, de repente ele pede por algum motivo, talvez até pessoal, para ser reconduzido em outra instância, então ali já começa. Se eu troco um, já tenho que trocar dois, porque aquele vai num outro lugar, aqui é assim por diante. Isso faz parte da missão, sim. Inclusive, já peço a compreensão das pessoas, das comunidades, porque às vezes as pessoas dizem, aquele padre era tão bom, por que o senhor não deixou aqui? Vai ter algum momento que eu vou escutar isso, porque como eu já escutei em outros lugares, mas pensar assim que quem conduz a igreja é o Senhor e nós somos servos. O Dom Adilson estava num lugar, depois foi para Porto Alegre, agora está aqui e graças a Deus a diocese caminhou lá atrás com outros bispos, caminha comigo e assim, respeitadas as proporções, a paróquia também é bom às vezes porque um tem um jeito, outro tem outro. Claro alternância. Alternância, às vezes, isso, são carismas pessoais diferentes, claro que o que colocaria assim como único critério, se todos nós formos, quanto mais santos formos, melhor conduziremos e mais santificaremos o rebanho a nós confiados. Muito bem. Dom Adilson Pedro Buzin, eu gostaria de saber um pouco da sua participação. O senhor sempre foi um homem também ligado à CNBB, sim, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma entidade que congrega naturalmente bispos e outras lideranças católicas. E eu gostaria de saber esta sua familiaridade com a CNBB pode ter também algum efeito no seu trabalho à frente da Diocese de Tubarão? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso conosco após os comerciais. Nós estamos conversando com o carismático bispo Dom Adilson Pedro Buzin, da Diocese de Tubarão. Faremos um intervalo comercial e retornaremos em seguida.
Estamos retornando no Jornal Litoral na conversa que estamos mantendo com o Bispo Diocesano de Tubarão, Dom Adilson Pedro Buzin. Dom Adilson, eu perguntava antes sobre a sua familiaridade, a sua proximidade com a CNBB, onde o senhor já atuou bem de perto, e isto pode ser útil agora neste seu trabalho em Tubarão, correto? Eu quero agradecer a oportunidade, Danilo, para dizer assim, às vezes, o que é a CNBB? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, qualquer bispo é da CNBB. E nós tivemos nessa semana, dia 11 e 12, justamente aqui, fazendo um belo trabalho. Era um encontro que praticamente virou um dia e meio de retiro com Dom João Justino, que é o vice-presidente da CNBB. Ele esteve em Tubarão, nesses dias de chuva, né? E juntamente com todos o clero, os sacerdotes e muitos diáconos presentes, inclusive os candidatos ao sacerdócio que estão caminhando conosco, sobre o perfil do Papa Francisco e como ele ilumina o nosso pastoreio, tanto o perfil pessoal e assim por diante. Com a CNBB, o que eu tenho como ligação? Eu venho da comissão missionária, que eu fazia parte da comissão missionária, que é a ajuda das igrejas. Por exemplo, agora Santa Catarina vai se associar ao Rio Grande do Sul numa missão que tem lá no Moçambique, para sim. dizer. E depois temos as igrejas irmãs aqui dentro do Brasil, nessa comissão. E eu faço parte, Danilo, da Comissão Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Humano, que ela nasceu em 2016 aqui no Brasil, pelo um trabalho da CNBB lá de 2014, campanha da Fraternidade e Tráfico Humano. E dia 30 desse mês de julho, eu então aproveito o canal da Rádio Litoral, para dizer, é o Dia Internacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A gente, nas suas muitas nuances, pela migração, pela exploração sexual, sobretudo, que é a mais, mas também pelo tráfico de órgãos, pelo trabalho em situação análoga à escrava, que é sempre esse, inclusive tem uma proporção internacional e também nacional, que a gente acompanhou há pouco tempo. E nessa comissão são secretarias e subsecretarias, se nós quiséssemos comparar com alguma administração municipal ou estadual, ou seja, as comissões é uma grande secretaria que se preocupa de. Eu estou dentro dessa comissão. E agora, Danilo, a partir da semana do dia 18, 19, 20 e 21, me convidaram também, porque em Porto Alegre eu acompanhava pelas pastorais sociais a Pastoral dos Surdos. Sim. E daí me colocaram como o bispo referencial. O que eu vou fazer? Eu vou ser aquele bispo que vai acompanhar, porque tem uma equipe grande, belíssima. Talvez o Dom Adilson tenha que aprender ao menos algumas coisas, algumas... Libras. Exatamente, eu vou me desafiar nisso também. E estarei... Conhecendo sempre, né? Sim, é sempre um desafio, apesar da idade, a gente se desafia. Eu estarei, então, nesta semana, na primeira assembleia em Manaus, que ela é cada 2 anos, mas daí a pandemia parou desde 2019. E eu estou pegando esse compromisso também de serviço à igreja ligada à CNBB, porque ela tem tantos serviços, né? Da doutrina, da liturgia, da formação, da iniciação à vida cristã, que é a catequese, ou seja, as comissões são muitas, né? E dentro delas nós temos também essa dimensão do cuidado daquelas realidades, por exemplo, pastoral carcerária, pastoral migratória, pastoral do povo de rua, pastoral da criança e assim por diante, né? A campanha nacional da CNBB este ano é contra a fome. A Diocese de Tubarão vai fazer alguma coisa nessa direção, Dom Adilson? A campanha da fraternidade ela é sempre um momento importante lá na Quaresma, mas ela não termina, como você bem lembra na sua pergunta. E o que eu posso dizer com alegria é que tem a Caritas diocesana aqui, inclusive foi a primeira reunião, antes de eu de ter tomado posse, eu já fui na Caritas, fui no presídio, fui na penitenciária, fui no hospital e fui saudar o prefeito. Essas realidades. Agora, continuar indo na rádio de vocês, na universidade, nas escolas, porque o bispo também tem que ser um canal de diálogo, um canal de pontes. E eu, como você dizia no começo, tu já te sentes em Tubarão. Eu, como um cidadão que vivemos neste mundo como peregrinos, mas aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar, eu vou procurar, né? Não serei, mas vou procurar ao máximo servir também
toda a comunidade de Tubarão, os municípios que perfazem a diocese, e como instrumento de Deus, instrumento da sua paz, da sua justiça, do diálogo, e somando com a sociedade, sim. Sem dúvida. Dom Adilson, eu gostaria de obter a sua visão sobre a relação juventude-Igreja Católica. A juventude, agora nós temos a graça de termos em Portugal, que inclusive é uma resposta de um bispo, o bispo que está organizando, que foi escolhido para ser cardeal. Ele deu uma entrevista numa rádio que o pessoal achou polêmica. Eu participei em 2 jornadas mundiais da juventude, em Paris, 98, e no Rio de Janeiro, primeiro ano do Papa Francisco, justamente 10 anos agora. E agora temos a Jornada Mundial da Juventude com o Papa em Portugal. E a resposta que gerou um pouco de polêmica era referente a uma pergunta que aquele bispo deu naquela situação, naquela televisão, né? Porque os jovens se reencontram lá, mas a gente sabe que é um evento que vai ser muito importante para a igreja. São jovens, inclusive eu vou fazer o envio dia 23, aqui de Tubarão, da Diocese. Irão 8 pessoas. Ah, sim? Isso em Portugal? Em Portugal, em Portugal. E o reflexo da Jornada Mundial para nós aqui é o Dom Adilson acompanhar de perto, e depois eu sei que tem umas jornadas aqui também que eu já tenho na agenda, só não lembro agora a data, né? E que eu vou estar presente, porque os jovens, é uma dívida que a Igreja Católica tem com os jovens, é assim, ó, de estar próximos a eles, acompanhá-los, e a gente tem uma juventude. Imagina que só aqui na Catedral tem quase 500 crianças, adolescentes, né? Até os 15 anos na catequese, mas nós não queremos depois dizer tchau, né? Como nós acompanhá-los? Então, esse desafio do jovem é um desafio, mas também é aquilo que você perguntava, qual é a prioridade? Uma delas é esta, porque os jovens, eles são o presente e depois lá eles... É a pastoral da juventude. Isso, pastoral juvenil, exatamente. Que é uma outra comissão que a CNBB Nacional também tem, para dizer, uma das comissões é justamente a pastoral juvenil, com todas as nuances, porque às vezes tem jovens que pensam uma coisa, jovens que estão numa linha mais, por exemplo, mais carismática, outro numa linha mais empenhativa no social, mas é a juventude que se expressa naquilo que a sociedade é também. O senhor falou aí de dar um acompanhamento ao jovem, quer dizer, ele faz a catequese, faz uma parte da sua juventude aliado à igreja, depois vai embora. Isso aí no marketing que se chama de fidelidade, né? Quer dizer, se manter ligado à entidade que o orientou durante tanto tempo. Mas é assim, ó, Danilo, o que eu vou lhe dizer com toda a sinceridade, esse é o grande desafio da Igreja Católica, aqui em Tubarão, da onde eu vim em Porto Alegre, lá em Londres, onde eu visitei as comunidades brasileiras, ou seja, é o desafio grande que o pessoal às vezes até faz piada quando o bispo crisma, depois os jovens vão embora da igreja. Não, o desafio da igreja nossa, da Igreja Católica, é como acompanhar esse período até de hibernação, porque uns dizem, não, agora eles, por um tempo, a adolescência, a juventude, de repente... Mas lá adiante eles voltam, não, nós queremos... E tem tantos jovens que fazem esse caminho contínuo que o senhor dizia de fidelidade. Mas também o jovem tem que ser fiel, mas nós também temos que ser fiel com duas mãos, né? Exatamente, oferecer também conteúdos, atividades, modos que o jovem se sinta também protagonista dentro dessa caminhada. É o desafio. Bem, nós estamos falando, Dom Adilson Pedro Buzin, de desafios da Igreja Católica. E outro grande desafio da Igreja Católica, e me parece que especialmente para o senhor, que hoje dirige uma parte importante da Igreja Católica de Santa Catarina, é a vocação sacerdotal. Isso. Como é que o senhor vai tratar essa questão? Ou como está tratando já, né? Isto aqui também nós temos, por exemplo, mais uma comissão, o presidente da comissão dos ministérios ordenados e vida consagrada, que é justamente como acompanhar as vocações, suscitar, sobretudo, hoje em dia, como suscitar jovens que queiram ser missionários, que queiram ser da vida consagrada, as irmãs freira, no caso, o irmão, e sacerdote, diácono, mas a gente insiste bastante também, hoje em dia, o casamento, o matrimônio abençoado na igreja, que eles são mais raros hoje em dia, temos que reconhecer, sim, não é verdade? Então, a pastoral vocacional abrange tudo isso. O presidente anterior era Dom João Salmo, né? Agora temos um outro,
E aqui de Santa Catarina nós temos o bispo de Caçador, que faz parte dessa comissão. E, claro, ele não é o responsável primeiro, mas ele vai nos ajudar também a trabalhar dentro do Regional Sul 4, que agora eu faço parte, que é o Regional dos Bispos de Santa Catarina. Perfazemos as 10 dioceses, estamos com um caminho bonito, é uma igreja que caminha muito bem, unida, isso já posso dizer, eu já conhecia, né? Mas assim, é um pequeno grupo de bispos, mas que caminhamos bem juntos, e um estado em que a proporção de católicos é muito grande, graças a Deus, né? E o desafio é também manter esse rebanho bem alimentado. O que eu quero dizer? Bem servido, bem acompanhado, bem santificado, que é a missão de nós, sobretudo pastores, os padres e os bispos. E esse desafio de suscitar, sim, mais jovens para o caminho vocacional, para o caminho sacerdotal e missionário também. Muito bem, para encerrar essa nossa conversa, do Dom Adilson Buzin, o senhor, na condição hoje de líder da Igreja Católica na região sul de Santa Catarina, aqui na região da Amurel, região de Tubarão, as pessoas vão cobrar muito do senhor a onipresença, né? Vão querer que o senhor esteja em todos os lugares. Como é que o senhor pretende administrar isso? Como é que o senhor pretende se comunicar presencialmente com a comunidade, além, é claro, do trabalho na cúria e na catedral? Obrigado pela pergunta, porque se eu tenho um projeto pessoal, inclusive na minha homilia, no dia da minha posse, eu citava isso. É importante a gente ter projetos, diretrizes e planos, mas eu colocava lá que, sobretudo, será uma prioridade do Dom Adilson visitar as comunidades. Eu penso, né, que já em 2024 eu já tenha capacidade e tempo de começar as visitas pastorais, que são: eu vou lá na paróquia, sei lá, de Orleans, lá me estabeleço o tempo que for, porque depende também da comunidade, se é menor, fico menos tempo, se é maior, mais tempo, visitar todas as instâncias daquela comunidade também. E depois nas 7 paróquias que temos aqui, claro, em Tubarão. Então, e a visita pastoral é boa por quê? Porque é o bispo que está lá. O Papa diz assim, que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E as ovelhas estão aqui em Tubarão, perto da casa do bispo, mas também estão lá na extremidade da diocese. E o meu trabalho e o meu propósito é justamente visitar a todas as comunidades. Quer dizer, é preciso descentralizar, é isso? Exatamente, descentralizar e caminhar. O Papa Francisco mexe muito nisso, não fiquem estabelecidos, acomodados, ou seja, essa igreja em saída. O fundador que eu citava antes, São João Batista Scalabrini, veja, ele era bispo de Piacenza, na Itália, e os migrantes vindo para cá em 1904, ele ficou 5 meses no Brasil visitando os migrantes. E aí o povo disse assim, puxa vida, é um bispo cujo coração não é suficiente uma diocese para dizer. Ele via que os seus filhos, o seu rebanho partia, ele partiu junto para visitá-los e animá-los também. Essa dimensão, então, da itinerância, do caminho, de estar a caminho, e da igreja em saída que nos pede o Papa Francisco, inclusive naquela igreja que você dizia, lá naquele lugar, naquele bairro novo, naquela vila, de repente não tem a nossa presença. Nós precisamos marcar presença no sentido missionário das visitas, mas também naquilo que a pastoral exige de cada um de nós. Dom Adilson, alguma coisa que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de falar neste momento, até como saudação ao povo de Tubarão, o senhor que já usou vários meios de comunicação para fazer essa saudação, mas penso que nunca é demais, não é? Nunca é demais dizer o seguinte, eu fui bem acolhido pelas autoridades, pela Câmara de Vereadores, que inclusive já quero expressar aqui a minha gratidão, porque há muitas cartas eu só consegui abrir nesta semana, felicitações e assim por diante, e não porque você esteja aqui com a Rádio Litoral, mas assim, essa proximidade da imprensa, quer da imprensa da diocese, mas também a imprensa como vocês, da universidade, que nos procuram por quê? Porque é outra comissão, veja, outra comissão da CNBB, a comissão da comunicação. A comunicação, como é o desafio esse também para a igreja hoje? A igreja, claro, ela tem a Rádio Vaticana, tem tantos anos, mas a linguagem moderna, a linguagem que chega na juventude, chega no nosso povo. E quero agradecer à rádio porque ela se tornou há muito tempo também um canal de evangelização. E na pessoa de vocês, agradecer essas instâncias e dizer que estamos juntos nos eventos, na evangelização e, enfim, servindo a comunidade de Tubarão. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Obrigado, Dom Adilson Pedro Buzim, bispo diocesano de Tubarão, que, repito, né, de forma carismática, aberta, é um homem que responde a tudo que lhe pergunto. Isso eu já o havia observado na apresentação dele aqui. Ele tem muita facilidade de comunicação e essa abertura e essa transparência do bispo Dom Adilson Buzim seguramente vai lhe garantir um sucesso absoluto neste seu novo desafio, nesta nova jornada à frente da Diocese de Tubarão. Bom dia, você continua com o Jornal Litoral.